Queria que a graça e a paz do Senhor sejam conosco nesse momento, meus irmãos. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Marcos, capítulo 8. Retornando então a essa sequência de exposição. Marcos, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 1 do capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém. Oremos para que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Santíssimo Deus e bondoso Pai, neste momento, Senhor, clamamos que o Senhor esteja aplicando a sua palavra em nossos corações, para que nós possamos ver, Senhor, a exaltação do Teu Filho, para que possamos, Senhor, exaltar o Teu Santo Filho. Que nós não rejeitemos, Senhor, a Tua Santa Palavra. Que nós possamos ter um coração disposto a entender tudo o que o Senhor tem para nos dizer. Tem misericórdia de nós, Senhor. Seja com meus irmãos, que eles possam estar com o coração, Senhor, disposto e quebrantado para ouvir a Tua Santa Palavra. Seja também comigo, Senhor, um instrumento limitado e falho, que carece, Senhor, da Tua graça. Seja conosco neste momento. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Na alegoria da caverna de Platão, ele vai trazer uma história de que tem prisioneiros acorrentados numa caverna. E eles vivem nas sombras. Eles só veem sombras que são projetadas na parede.
E eles acreditam que essas sombras são a realidade. No entanto, um desses prisioneiros é liberto, e ele sai da caverna, e ele percebe a verdadeira realidade, que existe um mundo afora. Ele volta então, ele conta aos outros prisioneiros toda a realidade que tem lá fora, mas eles rejeitam essa visão, porque tudo que eles conhecem é sombra. Eles então estão presos à sua visão limitada. Para os prisioneiros, as sombras são tudo que eles conhecem, tudo que existe, e eles não conseguem compreender uma realidade maior. Essa alegoria, ela se assemelha com a situação em que os discípulos de Cristo estão se encontrando nesse momento. Se nós lembrarmos um pouco do contexto anterior, em Marcos 8, onde há uma cura de um cego de Betsaida, ele mostra esse processo dessa cura em etapas, porque primeiro eles não viam claramente, ele via os homens como sombras, e depois, ao completar, eles enxergaram de maneira perfeita tudo aquilo que estava na frente. A partir desse momento do livro de Marcos, o Senhor vai nos ensinar como ser um discípulo de Cristo. O que é ser um discípulo de Cristo? Nesse momento, os discípulos de Cristo, eles estão como os prisioneiros da caverna. Eles têm dificuldade em enxergar além das sombras, além daquilo que era apontado, as suas expectativas em um Messias glorioso e triunfante. Eles estavam esperando o libertador político. Eles esperavam então não compreendiam que Cristo precisasse sofrer, que ele precisasse ser humilhado para que então ele fosse exaltado. A visão limitada deles os impedia de entender o plano redentivo de Deus. E esse texto que nós estamos diante dele vai mostrar que, pela falta de visão, pela visão limitada que eles estavam, eles rejeitam a obra de Cristo. A humilhação e exaltação de Cristo são rejeitadas pelos discípulos, porque eles queriam viver nas sombras. O texto que nós estamos diante dele vai nos mostrar isso. No versículo de número 31, nós veremos a nossa primeira parte desse texto, onde Cristo ele ensina sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. No versículo 32 e no versículo 33, nós vemos aqui que Cristo ele vai exortar e repreender a ignorância dos discípulos. E no versículo 34, até o versículo 9, capítulo 1, Cristo vai apresentar a eles a exigência de ser um discípulo de Cristo. Eu quero que você preste atenção que essa nova parte, essa nova divisão no texto de Marcos, daqui para frente, vai falar sobre muito discipulado, como ser um discípulo de Cristo. O Senhor já mostrou na primeira parte desse livro que Ele é o Cristo enviado por Deus e que Ele cumpriu aquilo que estava sendo prometido. De várias formas nós vimos, por causa de um barco, ele indo de um lado para o outro, a forma como as pessoas estavam assentadas em pastos verdejantes, a promessa dele como profeta, sacerdote, rei, pastor, noivo de Israel. E agora ele está dizendo, como então vocês devem ser os meus discípulos? E essa estrutura que nós temos aqui do 8:31 até o 9, versículo 1, ela é repetida algumas vezes no texto de Marcos. Eu quero que você compreenda isso. Mais à frente, no decorrer da exposição, no capítulo 9, no versículo 30, novamente vai repetir a mesma coisa. Então isso que vai acontecendo aqui, vai sendo ensinado diversas vezes, para ver se eles saem das sombras e eles vão do encontro da luz, da verdadeira realidade, para que eles possam compreender qual é a vontade de Deus
Por quê? A visão deles estavam limitadas somente pelas sombras. No capítulo 9, no versículo 30, novamente, no versículo 30 e 31, Cristo, ele prediz a sua morte e a sua ressurreição. Aqui no versículo número 32, mostra que eles não compreendiam, e Cristo então os repreende. Cristo traz repreensão para eles. E logo depois, no versículo 33 ao versículo 37, o Senhor vai mostrar como eles são discípulos. Cristo ensina eles sobre o discipulado. Novamente, no capítulo 10, no versículo... Novamente, no capítulo número 10, no versículo número 32, nós podemos observar isso. 32 ou 34, Jesus novamente diz para eles sobre a sua morte e sua ressurreição. No versículo 35 ao versículo 37, o Senhor repreende eles por conta da incredulidade. No versículo 37 em diante, o Senhor diz para eles como ser discípulos de Cristo. Isso, meus irmãos, eu quero que você entenda como o Senhor, ele é misericordioso, longânimo, e a importância da constância no ensino. Que muitas vezes nós temos a compreensão que conhecemos toda a realidade, mas talvez o que estamos vendo é sombras. E precisamos da luz do Evangelho para ter uma compreensão da realidade. E é isso que Cristo está trazendo para os seus discípulos. E é isso que Ele trará para nós nessa noite. Eu quero que você volte o seu olhar para o versículo de número 31, onde veremos o ensinamento de Cristo sobre o seu sofrimento, morte e ressurreição. Então, começou Ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Cristo estava ensinando para eles sobre a doutrina do estado de humilhação de Cristo. Cristo, ele foi chamado com uma finalidade. Nós lemos durante o culto ao Senhor o texto de Isaías capítulo 53, que fala do servo sofredor. E ele fala que ele seria perseguido, entregue. E aquilo que Cristo está dizendo aqui é uma confirmação do texto de Isaías 53, mostrando que isso se fazia necessário. E você consegue ver nesse texto como ele é detalhista. Tudo que iria acontecer, quem, como, quando. É necessário que ele sofresse. Talvez aqueles que olham então e têm uma expectativa de Deus como líder político, talvez faria como Hulk, quando enfrenta Loki e diz: um Deus fraco, um Deus fraco. Como então um Deus poderoso, Criador de todo o universo, aceitaria ser rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos escribas, por aqueles que deviam honra a Ele? Ele se colocou em uma situação de humilhação. O texto de Filipenses capítulo 2 vai falar um pouco sobre isso. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em figura humana, obediente até a morte, e morte de cruz. Foi voluntário. Ele abriu mão do que ele tinha. Ele se negou
para então cumprir a vontade do Pai e trazer salvação. E Cristo, ele demonstra então esse ensino sobre o seu sofrimento. Ele fala: é necessário que eu seja morto. Eu irei ser morto por eles. Mas tenho esperança. Depois de 3 dias, eu irei ressuscitar. Cristo chegou para os seus discípulos, porque um pouco antes, o próprio Pedro fala: olha, tu és o Cristo, tu és aquele que foi enviado para nos salvar. Sabemos que tu és. E houve uma expectativa que Cristo ele fosse algumas coisas. Ele mostrou, meus irmãos, a sua humilhação desde o seu nascimento. Um nascimento humilde. A sua vida de obediência e sofrimento. A sua morte na cruz, a mais profunda humilhação. A sua humilhação após a morte. Ele foi sepultado. Como alguém que é eterno, que sempre existiu, que não tem começo, nem meio e nem fim, se sujeita a isso. Por quê? Já parou para pensar dessa forma? Você percebe como nós, seres finitos, que temos um início, estamos vivendo e teremos um fim. Não queremos nos sujeitar, não queremos nos humilhar, não queremos nos submeter. E o único homem que passou nessa terra, que não precisava disso, fez. Por amor e obediência ao Pai. Eu quero que você entenda que essas coisas sempre estarão ligadas no Evangelho. A humilhação gera exaltação. Bem-aventurado os humilhados, porque serão exaltados. O texto de Filipenses, que fala sobre a humilhação de Cristo, logo depois que ele fala que ele foi obediente até a morte de cruz, ele fala que por conta da submissão dele ao Pai, o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, onde todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Cristo é o Senhor. Ele está mostrando algo para os seus discípulos. Ele está ensinando algo para os seus discípulos, dizendo que o caminho para nós sermos exaltados juntamente com o Pai, juntamente com o Filho, é um caminho de humildade, um caminho de humilhação. É um caminho de renúncia, é um caminho de negação. Para no tempo devido e quem devido, nos reconhecer e nos exaltar. Por isso que algumas coisas o Senhor fala: olha, se vocês estão procurando a recompensa e o reconhecimento dos homens, você já recebeu tudo aquilo que você tinha para receber. Porque no serviço ao Senhor o que se espera é que nós o agrademos. Por isso, meus irmãos, a ressurreição, a ascensão de Cristo, hoje Ele está sentado à destra de Deus. A humilhação de Cristo reflete o caráter do nosso Salvador. Mostra para nós quem Ele é. Que Ele está disposto a descer até as profundezas do inferno para redimir o seu povo. Você consegue compreender isso? Para que nós não fôssemos para o inferno, foi necessário que Cristo ele sofresse em nosso lugar. Para que nós pudéssemos ter vida, foi necessário que Ele morresse. Para que nós pudéssemos hoje
louvar ao Senhor, o adorá-lo como fizemos hoje durante esse culto, foi necessário que em todas as acusações injustas ele ficasse calado. Por isso, meus irmãos, tem muitas coisas que nós temos o prazer hoje, porque o nosso Senhor se limitou para que nós pudéssemos fazer. Por isso, entenda que o celebrar o dia do Senhor, ele é algo que traz júbilo para nós. Não é por conta do dia em si, é porque foi no primeiro dia da semana que ele venceu a morte, que ele venceu o inferno. E a cada primeiro dia da semana nos reunimos aqui para celebrar que ele ressuscitou. É isso que nós estamos anunciando hoje. Como nós bem cantamos, que entre o Rei da Glória, ele não está morto, ele ressuscitou, ele vive. E Cristo, ele nos ensina isso. Hoje é o dia de celebrarmos isso, de louvarmos isso, de aproveitarmos isso, para que nós pudéssemos estar cantando ao Senhor hoje, todos nós. No momento da sua crucificação, ele ficou calado, ele não abriu a boca. Por isso eu quero que você entenda, quando você cantar na hora do culto, encha o seu pulmão, porque o Senhor, o nosso Senhor, ele ficou sem ar no momento da sua morte, para que nós pudéssemos hoje encher nossos pulmões e louvá-lo. Tudo que nós fazemos na adoração ao Senhor, meus irmãos, foi porque o nosso sumo sacerdote nos proporcionou isso. Por isso, esse ensinamento sobre a obra de Cristo, a sua humilhação, é extremamente importante na vida do cristão e do discípulo. Porque se nós fazemos as coisas na vida cristã, na igreja, na nossa leitura, na nossa oração, naquilo que nos é posto a fazer, sem olhar para a obra de Cristo, corremos o risco de rejeitar a humilhação de Cristo. Corremos o risco de rejeitar toda a obra de Cristo, com toda a boa intenção. Nós lemos hoje, no texto de Provérbios 28, na pregação de manhã, que se não aceitarmos a palavra do Senhor, o Senhor rejeita a nossa oração. Você consegue entender isso? Se nós não nos submetemos à palavra do Senhor, a nossa oração é rejeitada. E ele fala, então se submeta à santa palavra do Senhor. Não rejeite a palavra do Senhor, para que nós não sejamos rejeitados. E diante dessa situação, o Senhor, entendendo que os discípulos estavam em sombras ainda, ele então vai trazer uma exortação e repreensão diante da ignorância dos discípulos. Veja o que diz o versículo 32 e o versículo de número 33. E isto, ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. A ignorância de Pedro o faz reprovar o próprio Cristo. Se você vê no versículo de número 29, o Senhor pergunta para os discípulos e diz: mas vós, quem vocês dizem que eu sou? Pedro prontamente respondeu: tu és o Cristo. Aí Cristo então vai dizer para ele: eu vou então ensinar a vocês. É isso que vai acontecer. Aí Pedro, ele escuta a obra de Cristo e diz: não, Senhor,
É como se Pedro chegasse assim: tu és o Cristo, eu sei. Nós já vimos muita coisa, vemos que tu és um Deus poderoso, vemos que tu tem poder sobre a vida, sobre a morte, tu já fez milagre acalmando o mar, já fez multiplicação de pão, já ressuscitou o morto, mas com calma, não precisa disso não. Tu és Deus, mas não vai por aí. Não vai por aí não. Por conta de uma expectativa errada de quem Deus é e o que Deus faria, da promessa do enviado de Deus, Pedro reprova o próprio Deus. E veja que o texto aqui ele deixa muito claro que não foi por falta de clareza. Cristo estava falando de maneira muito clara, mas Pedro reprova por estar com a sua visão prejudicada. Ele estava vivendo em sombras, olhando para as sombras. Ainda estava turva a sua visão. Estava nesse processo. E por isso ele reprova o próprio Deus, o próprio Cristo. O Senhor então escuta aquilo que Pedro está dizendo. Ele se volta para Pedro e diz: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Aqui não era Satanás não, viu? Era Pedro mesmo. Mas a maneira que Pedro estava agindo, a maneira que ele estava olhando, Jesus chama ele de Satanás porque ele estava tentando afastar Cristo do caminho da cruz. Que era essa a tentativa de Satanás, afastar Cristo do caminho da cruz. O pensamento de Pedro, ele estava com um pensamento mundano, ímpio, satânico, não como Deus, porque ele estava rejeitando a palavra, o ensinamento de Cristo. Quando rejeitamos o ensinamento de Cristo, estamos pensando como inimigo. Vê a vida com os olhos do mundo, nos impede de olhar a cruz. Quando nós olhamos para a vida conforme o mundo, nós rejeitamos a cruz. Meu irmão, você consegue perceber que as Escrituras têm instruções para nós em como nós comermos, bebermos, como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como ser um bom pai, como ser uma boa mãe, como ser um bom filho, como ser um bom patrão, como ser um bom funcionário. Ela tem utilidade para o ensino, repreensão, para a educação na justiça. Eu queria que você olhasse para todas essas coisas que as Escrituras lhe falam, e que quando você rejeita esse ensino, quando você rejeita o ensino de Cristo, você está rejeitando ao próprio Cristo. Você rejeita a cruz. Quando você não é um bom pai, você rejeita a cruz. Quando você não é uma boa mãe, você rejeita a cruz. Quando você não é um bom esposo, uma boa esposa, você rejeita a cruz de Cristo. Você rejeita a obra dele. E o Senhor está dizendo isso. Não reprove o ensinamento de Cristo. Se submeta a Cristo. Pois aqueles que rejeitam a cruz assemelham ao próprio inimigo do Senhor. E nesse momento o Senhor traz a repreensão para os seus discípulos. O Senhor traz a repreensão para nós, para que nós não estejamos vendo sombras ou de uma maneira turva, embaçada, mas que a nossa visão possa enxergar as coisas como o nosso Deus enxerga. E é preciso que
diante de toda essa dúvida, essa coisa turva e escuridão, nós joguemos a luz, para que nós possamos então ver. Porque lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. É dessa luz que nós precisamos. O discipulado, meus irmãos, ele envolve isso. Sofrimento e humilhação, sofrimento e humilhação. Antes da exaltação. É esse o caminho. Antes da exaltação, vai ter isso, sofrimento e humilhação. E rejeitar isso é rejeitar a visão de Cristo. Talvez você vá ouvir nesta noite algo que não comumente é ensinado nas igrejas evangélicas hoje. Mas o ser discípulo de Cristo, ser chamado para Ele, você é chamado para uma vida de renúncia, de lutas e de sofrimento. Possivelmente a maioria das igrejas hoje no nosso país, na nossa cidade até mesmo, estão prometendo às pessoas hoje que elas vão parar de sofrer, que se elas querem crer em Cristo, as coisas serão mil maravilhas e tudo estará ok. Que talvez se ela dar, ela vai receber em dobro. E que se ela fizer algo, Deus vai olhar para ela e vai dizer, tá bom, eu vou te dar de volta, negociando e barganhando com o Senhor. Infelizmente, esse não é o Evangelho de Cristo. Ele diz que no mundo teremos aflições. E quando o Senhor olha isso, Ele convoca a multidão no versículo 34. E Ele vai começar a ensinar agora, vocês querem ser meus discípulos? Eu vou mostrar a vocês o que significa isso. Vocês querem me servir? Eu vou te mostrar o que significa isso. Versículo 34, ele diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Mostrando que o caminho do discipulado é um caminho de humilhação. Ele está falando que é necessário você se renunciar. A morte de cruz é uma morte vergonhosa. Tomar a cruz significa que o discípulo deve estar disposto a ter o mesmo caminho e vida do seu mestre. Você quer ser discípulo de Cristo? Você diz que é discípulo de Cristo? Você está disposto a passar pelo que Ele passou? Você está disposto a servir, a passar por humilhação, a ser obediente a ponto de você ser morto? Você está disposto a isso? Veja como hoje tememos falar que pecado é pecado. Temos medo muitas vezes do que os de fora vão ouvir, por conta do politicamente correto. Ideologias pecaminosas como a ideologia comunista, ideologia de gênero. Temos medo de dizer isso, por ter sanção, por sermos rejeitados, por nos chamarmos de preconceituosos. Mas se a Bíblia diz que é pecado, como seremos discípulos de Cristo se tememos falar o que é verdade? Se tememos ter o mesmo caminho que o nosso mestre? Ele fala: você quer servir? Tome a sua cruz e siga-me, não tenha medo. Porque para que você seja exaltado, você tem que passar pela humilhação e pelo sofrimento. O discípulo não é maior que o seu mestre. Não somos maior do que o nosso mestre. Seguir a Cristo, meus irmãos, significa que temos um caminho a seguir. Quando fala que e cantamos que
com Ele reinaremos. Que quando Ele voltar, reinaremos com Ele e seremos então cidadão do reino dos céus. Se você não quer nessa vida viver como o nosso Senhor viveu, porque você acha que no reino eterno você estará lá. Se você não está disposto a tomar a cruz, não espere receber a coroa. Que o Senhor nos ajude a compreender, a nos negar. No versículo 35 ao versículo 38, a palavra do Senhor vai nos mostrar o que significa a vida do discipulado, do discípulo. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. A vida discipulado, meus irmãos, é uma vida de renúncia. O verdadeiro discípulo de Cristo entende que para que ele ganhe a vida eterna, ele precisa perder a sua vida aqui, para que ele ganhe eternamente. Renunciar aqui para ganhar lá. Viva a sua vida para o Evangelho. Você consegue perceber, meus irmãos, como hoje nós estamos vivendo uma vida que nós não temos tempo para o Evangelho de Cristo. Não temos condições de cumprir os nossos votos. Não temos tempo, muitas vezes, durante o dia, de parar alguns minutos para ler a palavra do Senhor. Alguns minutos no dia para orarmos ao Senhor. Alguns minutos no dia para reunir nossa família e orarmos. Nós temos que entender o que é que nós estamos querendo ganhar nesse mundo. O versículo 36 vai dizer isso. De que proveito tem, o que é que se aproveita você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Temos lutado tanto para tantas coisas e não cuidamos daquilo que é eterno. E eu quero deixar bem claro, viu, meus irmãos, que não é errado você trabalhar, você buscar ter uma vida melhor. O que é que isso tem te custado? O que é que isso te custará? Porque quando o Senhor voltar, Ele fala aqui, olha, diante de tudo isso que você tem construído, o que você tem feito, o que você tem tentado, para ter uma vida melhor, para dar um conforto aos seus filhos, um bom estudo para o seu filho, ou talvez pensando já nos seus netos, próximas gerações, tudo que você tem hoje, tudo que você conquistou, me diga alguma coisa que você pode dar em troca da sua alma. Me diga uma, só uma. Talvez você me convença. Mas quando você estiver face a face com o Senhor, você vai dar o que a Ele para em troca da sua alma? Essa vida de renúncia nos faz entender, meus irmãos, o valor inestimável que é a vida. Que é só uma.
E ninguém tem o poder para comprá-lo. Ninguém tem poder para comprar uma vida. Nós não temos o controle dela. Não adianta nada ganharmos tudo e perdermos nossa alma. Muitas vezes estamos assim porque estamos vendo em sombras e achamos que já fazemos tudo, que já fizemos tudo. Muitas vezes achamos que estamos fazendo tudo sobre a nossa fé, estamos fazendo tudo sobre nossos votos, estamos fazendo tudo para criar nossos filhos, estamos fazendo tudo para servir ao Senhor. Mas muitas vezes nós não estamos cuidando nem da nossa própria alma. Não podemos ter uma visão altiva de nós mesmos. Nós cantamos hoje aqui, não a nós, Senhor, não a nós, não a nós. Precisamos sempre crescer em santificação. Precisamos sempre crescer em santidade. O Senhor, então, Ele traz para nós o quão importante é a nossa vida, o quão importante é a tua alma. Aos maridos, os cabeças, chefes de lá, o quão importante é a alma da tua família, dos teus filhos. Não tem nada que você faça que você possa dar em troca da alma deles. O que você pode fazer? Recorrer a alguém que pode. E tem alguém que tem poder para isso. Alguém que entregou sua própria vida e pelo preço do seu sangue Ele comprou e resgatou a todos aqueles que creem nele. E Ele que disse isso, que você vai ter que renunciar, você que vai tomar a sua cruz para servi-lo. Estamos acomodados, descansados, estagnados na nossa fé. Estamos querendo ganhar o mundo inteiro. E estamos sem tempo para Deus. Estamos sem tempo para servi-lo. Estamos sem disposição para servi-lo. Nossa vida espiritual está em ruínas. Os nossos filhos estão distantes do Evangelho. Os nossos netos serão criados em um lar dividido, se não ímpio. Porque nos preocupamos mais em dar uma cama confortável, um chuveiro quente, um alimento diferenciado, um bom estudo acadêmico, mas não zelamos pela alma dos nossos filhos, da nossa família. São coisas, meus irmãos, que nós devemos priorizar. Aquilo que é eterno. Nós não podemos ter vergonha de sermos coerentes com a nossa fé. Baixarmos o nosso padrão de vida. Mudarmos aquilo que precisa mudar. Não podemos ter vergonha de seguir aquilo que Cristo Ele fez. Trabalhar menos, ganhar menos, para servir mais ao Senhor. Você consegue que nós não conseguimos nos contentar. Nós não conseguimos nos contentar com aquele versículo que diz assim: tendo o que comer e tendo o que vestir. Nós não conseguimos nos contentar. Queremos sempre mais, mais e mais. Esquecemos de servir aquilo que é tudo em todos.
E para isso, para sermos discípulos, devemos buscar então exaltar o Senhor. Cristo, ele fala aqui no versículo 38, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Nós não podemos ter vergonha do Evangelho. Não devemos ter vergonha de viver segundo o Evangelho. E o Senhor, Ele mostra isso para os discípulos. Ele chama aquela multidão para os discípulos entenderem. E para que eles compreendam o que o Senhor então iria mostrar. Não só para eles, mas para todos. Ele iria mostrar para todos que Ele venceria e que Ele seria exaltado e que valeria a pena isso, que vale a pena se renunciar, vale a pena se negar, vale a pena sofrer as sanções por conta do Evangelho. No versículo 9, capítulo 9, versículo 1, ele fala, olha, em verdade vos afirmo, todas as vezes quando Cristo ele fala em verdade ou verdadeiramente, está falando um amém, amém, que é justamente um amém solene, um ato profético de Cristo. Ele está dizendo, olha, eu vou afirmar para vocês, isso aqui é profético, pode esperar. Dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Ele estava mostrando que aquelas pessoas que estavam ali iriam ver que aquilo que ele falou, que ele iria sofrer, ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e que ele fosse morto e ressuscitasse, eles iriam ver a glória de Cristo. Mas ainda assim, depois de tantas e tantas repetições que nós vimos aqui registrados, dentre outras que certamente Cristo falou, e eles iam no caminho tentando pensar sobre isso, Cristo, próximo à sua crucificação, ele marca um encontro no primeiro dia da semana com os seus discípulos. E sabe o que acontece no primeiro dia do Senhor? No dia que Cristo ressuscita, nenhum discípulo estava lá. Todos os discípulos de Cristo se ausentaram do encontro com Ele. Alguns estavam com medo, alguns foram até o sepulcro, achando que o corpo dele estaria lá. Não teve um só crente vivo no primeiro dia do Senhor que foi celebrar a ressurreição juntamente com Cristo. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles não creram na ressurreição. Eles não compreenderam a ressurreição. E aí, meus irmãos, eu quero que você entenda a importância dessa doutrina da ressurreição, da humilhação e exaltação de Cristo, do que é ser discípulo. A maneira de você experimentar isso hoje, você demonstrar que você se nega, que você crê que Cristo ele ressuscitou e que ele padeceu. É você se encontrando com Ele no primeiro dia da semana para celebrar a ressurreição dele. Isso é dia do Senhor. É você usar esse dia para celebrar e estar em intimidade com o Senhor, porque Ele ressuscitou e você é discípulo dele. E Ele quer que nós vejamos essa grandeza do que Ele fez. Porque é hoje que o reino de Deus chega com poder na terra.
de maneira espiritual, o céu se abre. E nós estamos nesse momento como o povo de Deus reunido, ouvindo a sua palavra, falando com Ele, cantando a sua palavra, ouvindo a sua palavra. O que naturalmente estamos fazendo aqui hoje, faremos na eternidade juntamente com o Senhor. Essa é a grandeza do culto, essa é a grandeza do dia do Senhor. Essa doutrina não é você não pode fazer isso, não pode não. É para que você desfrute daquilo que você vai desfrutar na eternidade por meio do Evangelho e sendo discípulo de Cristo, experimentando e aproveitando o máximo. Por isso que muitas vezes se fala que hoje é o dia da feira da alma, que hoje é um dia que experimentamos um pouco do céu. É isso que deve estar então no nosso coração. Quando olhamos para os princípios da lei e fazemos faça, não faça, faça, não faça, caímos para o legalismo. Mas hoje, no dia de hoje, no dia do Senhor, é o dia que nós renunciamos tudo aí fora. Poderíamos estar hoje em qualquer outro local, fazendo qualquer outra coisa, mas estamos aqui hoje aproveitando e experimentando o que é ser discípulo de Cristo, negando tudo que está aí fora e aceitando que o nosso Senhor ressuscitou. Por isso, meu irmão, entenda o quanto isso aqui é glorioso, o quanto isso aqui é satisfatório, o quanto isso aqui deve encher o nosso coração de alegria. E muitas coisas que são ditas e aplicadas e incentivadas, você deve entender que nesse momento você está tendo um encontro extremamente especial. Por isso você deve chegar aqui 100%, disposto, acordado, alegre, sem saber que horas são, que hora vai acabar. Por quê? Porque é isso que eu vou desfrutar o resto da minha vida, toda a eternidade. É para isso que eu estou vindo aqui. O culto acaba hoje, eu já termino pensando como vai ser o próximo domingo. Eu estou aguardando e ansiando pelo próximo. Por quê? Porque é mais um momento que eu vou experimentar um pouco da eternidade. Se eu tenho o desejo de ir para o céu, naturalmente, eu tenho um desejo de que o próximo domingo chegue, para que novamente eu possa experimentar um pouco daquilo. E isso, meus irmãos, nos faz compreendermos a grandeza da palavra do Senhor. Você consegue entender que quando não olhamos mais como sombra, quando a nossa vista está turva, a nossa ação deveria ser como aquele homem que foi liberto da caverna e viu tudo aquilo. E devemos, para aqueles que estão em trevas, que não conseguem enxergar aí fora, estar constantemente dizendo e convencendo a eles, existe uma realidade a mais. Existe uma luz. Vocês estão em sombra, vocês não conseguem ver. Existe uma realidade completa de Cristo. Saia da caverna. Compreenda a obra de Cristo. Compreenda a obra de Cristo, o seu caminho, a sua exaltação, para que você possa viver como um cidadão. Por isso, quando você ouvir o ensinamento de Cristo, escute, não rejeite. Como diz a palavra do Senhor, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá no dia de Massá, quando o Senhor colocou o povo à prova. Que o seu coração seja quebrantado pela palavra do Senhor, que você submeta a Ele e que possa viver como um discípulo de Cristo. Amém?